Bom dia, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre a sua vida neste dia, neste domingo, em que nos reunimos aqui, nos encontramos nesta aula online da classe das Mulheres Adoradoras. Agradeço a Deus pela sua vida, querido irmão, irmã, que está nos acompanhando nestas aulas. E hoje, continuando o nosso estudo no Evangelho de Mateus, vamos aprender um pouco com um episódio de quando Jesus se encontrou com aquele centurião que tinha um dos seus servos enfermos. Vamos aprender então com a palavra de Deus princípios para a nossa vida hoje, nos dias atuais. Que a palavra do Senhor encontre morada no meu e no seu coração. Oremos. Grandioso Deus e Pai, Deus soberano, Deus eterno, de graça e de bondade. Estamos na Tua presença nessa hora, Senhor, e é uma alegria para nós. É um prazer, uma satisfação saber que o Senhor está presente aqui. Pai, fala aos nossos corações neste dia, que a Tua palavra encontre morada, encontre abrigo em cada um dos nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, possa contemplar nessa hora a necessidade de cada um. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. E que nesta hora, ó Pai, sejamos alvo da Tua grande misericórdia, do Teu favor. E que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós possa nos ensinar, nos mostrar, ó Deus, a verdade que está contida na Tua palavra, o próprio Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, por este privilégio. Usa a minha vida e assim como o Senhor falou comigo, que também possa falar com os meus amados irmãos e irmãs neste dia, ó Pai, neste momento em que essa aula está sendo visualizada. Ó Pai, obrigada por este recurso que o Senhor, ó Deus, tem nos dado neste momento de afastamento, em que não podemos nos encontrar presencialmente, mas que ainda assim, ó Pai, seja o Senhor a nos conduzir e a ministrar. Em nome de Jesus, eu oro a Ti e sou grata ao Senhor. Peço a Deus pela Tua bênção, pela confirmação do Senhor a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o texto base de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 8, dos versículos de 5 a 13, mas, como é de costume, leremos outros textos também complementares para o nosso estudo de hoje. E antes de entrarmos propriamente no texto, gostaria de fazer uma breve introdução. Este texto vai mostrar para nós um homem, um centurião, que vai em busca de ajuda para um de seus servos que se encontrava doente. Então ele vai falar muito para nós a respeito disso, das doenças, das enfermidades físicas que nos acometem. E a pergunta para nós, nesse dia, nesse tempo em que estamos vivendo, é como nós temos lidado com a questão das doenças e das enfermidades, que muitas vezes vêm sobre nós, sobre nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo e na fé. Como nós temos nos comportado, que resposta como cristãos temos dado diante desta situação, diante das doenças. E a palavra do Senhor vai nos afirmar que o cristão, que o fato de nós sermos cristãos não nos priva de nós adquirirmos doenças. Que aqueles que estão próximos de nós, filhos, pais, familiares, amigos, irmãos, adquirirem doenças. Nós vemos na palavra de Deus muitos relatos de pessoas de fé, homens e mulheres que criam em Deus e que
adquiriram, que foram acometidos por doenças e por enfermidades. Vamos ver alguns destas pessoas, desses personagens, pessoas reais que viveram e que se encontraram em algum momento com alguma doença. Comecemos por Lázaro. Vamos ler, abra tua Bíblia no livro de João, no capítulo 11, no versículo 3. João 11, 3. Diz assim a palavra de Deus. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele a quem amas está doente. Vejam bem, o fato de Lázaro ser uma pessoa amada por Deus não o privou de adquirir uma doença e depois, consequentemente, morrer. Então, aqui uma declaração bem clara de que o fato de nós sermos amados por Deus não nos priva de termos doenças. O amor de Deus por nós. Apesar do amor de Deus por nós, nós também passamos por aflições e por doenças físicas. Como nós vimos há alguns domingos atrás no estudo sobre vencendo as tentações, e também falei um pouco sobre a questão das provações, ou seja, grandes aflições que podem vir sobre nós por meio através de uma doença física. Então Lázaro, amado pelo Senhor Jesus, foi acometido de uma doença. Ana, lá no Velho Testamento, em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5, diz a palavra de Deus. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Algumas pessoas acreditam que as doenças são malignas, que elas vêm, do maligno sobre a nossa vida. E aqui a palavra de Deus nos afirmando que o próprio Deus a tinha deixado estéril. Pelos motivos e propósitos do Senhor, Ana era uma mulher estéril nesse momento. Depois ela foi curada como nós conhecemos. Mas muito bem, mais um, Jó. Jó, bastante conhecido de todos nós, pela sua paciência, pela sua perseverança. Ele foi acometido de doença. Lá em Jó, no capítulo 2, versículos de 3 a 7, diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Aqui, nesse caso, Jó foi afligido por doenças que Satanás lançou sobre ele, mas vejam bem, com a permissão de Deus. Nada vem sobre a nossa vida sem que Deus o tenha permitido. Embora nesse episódio nós vemos que não era a vontade do Senhor fazê-lo, mas ele assim permitiu. E Jó foi acometido ali então por doenças com feridas terríveis. E vejam bem, a intenção de Satanás com isso era fazê-lo amaldiçoar a Deus. E aqui cabe uma pergunta para nós: se as doenças
se as coisas terríveis que têm nos acometido ou acometido aqueles a quem nós amamos, nos tem feito louvar a Deus, como foi o caso de Jó, ou nos tem feito amaldiçoar, como era a intenção de Satanás. Porque nós vemos aqui no versículo 10, Jó respondeu assim: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Vejam só a resposta de Jó diante da enfermidade, diante do mal que o acometeu. Nós temos também Davi, lá no Salmo 32, 3, ele traz uma declaração. Jó, Salmo 32, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, nós vemos aqui a questão de uma alma, um espírito abatido e que trazia até mesmo consequências físicas. E algumas doenças físicas são provenientes disso, de temores, angústias na alma, no espírito, que trazem tanto peso, tanta aflição, tanta dor, ao ponto de trazer também doenças para o nosso corpo. E nós temos aqui um outro homem de Deus, Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, e vamos ver a resposta de Paulo diante da enfermidade que ele tinha. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Resposta de Paulo diante de um atormento, de um espinho na carne, que muitos teólogos e estudiosos consideram uma enfermidade física, e por isso também o fato dele ter consigo Lucas o acompanhando, que era um médico e que poderia então lhe dar assistência em relação a isso. E a resposta de Paulo a isso foi: a minha graça é suficiente. A resposta de Deus, aliás, para ele foi: a minha graça é suficiente. E aí Paulo então declara: então eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas. Então vejamos as respostas dessas pessoas reais que viveram e que sofreram na pele enfermidades, doenças. O que eles declararam? Nós vemos aqui Lázaro, suas irmãs indo até ele, indo até Jesus em busca de uma cura e declarando que ele mesmo, o amado do Senhor, estava ali doente. Ana, diante da sua enfermidade, orava ao Senhor continuamente. Jó louvou e bendisse ao Senhor diante da enfermidade. Davi, diante da enfermidade, buscou ao Senhor de coração, confessou seus pecados a Deus. E Paulo pôde declarar aqui que então ele seguiria, mesmo com aquele espinho na carne, e que aquilo não seria motivo para que ele desistisse, pelo contrário, ele seguiria então alegremente, regozijando-se assim e experimentando do poder de Deus na sua vida. Bom, isso é só para a gente começar e para a gente poder refletir um pouco sobre essa questão da nossa vida enquanto cristãos, enquanto pessoas sujeitas às enfermidades, às doenças, sejam no nosso próprio corpo, naqueles que nós amamos e que são próximos de nós. Agora sim,
Vamos lá para o texto de Mateus, no capítulo 8, de 5 a 13. Vamos ler Mateus 8, de 5 a 13. Um centurião demonstra fé. Este fato está também relatado em Lucas, no capítulo 7, dos versículos de 1 a 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Muito bem, nós temos aqui essa declaração e essa citação aqui histórica de algo que aconteceu, e nós vamos então ver um pouquinho sobre alguns personagens aqui relatados, né, deste relato histórico. Bom, nós temos o centurião. O que é um centurião? Era um comandante, né, dos exércitos, dos soldados, responsável por 100 soldados, por isso o nome centurião, né, da palavra 100. Ele era ali então responsável por 100 homens. E interessante porque, embora ele tivesse todos esses homens, né, além deste doente e os outros 99, ele compadeceu e ele moveu-se por um de seus homens. Ele valorizou aquele homem, aquele seu servo, aquele seu soldado. E isso me faz lembrar do bom pastor. A palavra de Deus diz que o bom pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas, e diz também que ele deixa as 99 e vai atrás de uma referência de Jesus Cristo. E aqui esse homem, então, ele ali, metaforicamente, ele deixa aquelas 99 e ele vai atrás daquele que está doente e vai em busca de ajuda. Ele vai atrás daquele que se perdeu e que está necessitado. Isso deixa uma lição para nós a respeito daqueles que nós temos sob o nosso cuidado. Nós devemos interceder e nos mover com íntima compaixão pelas pessoas necessitadas. Esse centurião, ele foi até Jesus, porque ele provavelmente ouviu falar dele. Lá em Lucas, nós vemos que ele enviou servos até Jesus. E aqui em Mateus diz que ele foi até Jesus. Então, será que há uma contradição? Não, na verdade não há uma contradição. Nós sabemos que Lucas, ele é um pouco mais detalhista, né? Ele traz um pouco mais de detalhes, né, entre os 4 evangelhos, entre os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né, que são aqueles mais parecidos. Então, Lucas era um que escrevia com um pouco mais de detalhes. E ele diz ali, então, que esse homem, esse centurião, mandou os seus servos. Mateus diz que ele esteve com os seus servos. O que isso quer dizer para nós? Nós temos aqui, provavelmente, uma abreviação dos fatos, né? Mateus ali querendo contar, relatar um pouco mais breve, um pouco menos de detalhes, e ele diz que o centurião foi até Jesus. Nós vemos também mais para frente, quando diz que o comandante ali, aquele que estava, o governador, açoitou a Jesus.
Ele não açoitou com as suas próprias mãos, mas soldados seus o fizeram ao seu comando. Então é a mesma ideia aqui nesse texto. Então, o centurião ele envia os seus servos, como está lá em Lucas, e aqui Mateus diz que ele próprio esteve, que o centurião esteve, porque quando um servo ia até Jesus, ele estava indo em nome do centurião. Bom, isso é só um detalhe, mas para a gente entender que aquele homem, independente dele ter ido pessoalmente ou enviado os seus servos, ele foi até Jesus. Ele reconheceu que estava diante de alguém que poderia lhe socorrer. Ele foi com fé. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa fazer com fé, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele reconheceu que estava diante de alguém que poderia lhe ajudar, que poderia lhe socorrer. E ele foi de uma maneira especial. Ele se dirigiu a Jesus com humildade e com extrema reverência e fé. Ele não foi diante de Jesus ordenando que ele fosse curar o seu servo, ele não foi diante de Jesus com uma presunção por ele ser um homem importante. Pelo contrário, ele foi diante de Jesus com reverência, extrema reverência, com humildade e com fé. E a demonstração de sua fé foi utilizada para a glória de Deus, para revelar os seus atributos, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Bem, então nós vimos aqui esse primeiro personagem, o centurião, e ele nos ensina algumas coisas muito importantes, como devemos nos dirigir a Deus. Primeiro, ele foi até Jesus. E nós também, como nós vimos semana passada a respeito da ansiedade, devemos nos dirigir a Deus, entregar a Ele as nossas preocupações. Ele mostra aqui também uma compaixão por aquele homem que estava doente. Ele tinha outros 99 soldados ali, aptos, prontos, saudáveis, mas ele se compadeceu daquele que estava doente, né? Ele não ignorou, ele não foi indiferente à situação daquele homem, daquele servo, daquele soldado, mas ele se compadeceu. E assim também devemos nos compadecer daqueles que estão necessitados, sofrendo. E interessante porque esse homem, ele não só ficou no campo das ideias ou das emoções e dos sentimentos por aquele homem, mas ele agiu a respeito. Ele foi buscar ajuda, né? Ele disponibilizou ali, depois daqueles servos, daqueles homens que foram até Jesus. Então, ele abriu mão de algum conforto seu, da sua comodidade, e ele buscou ajuda por alguém, para favorecer alguém. E não olhou apenas para si, para o fato de estar bem, de estar saudável, mas ele se compadeceu daquele homem. E aí nós temos o servo. A palavra de Deus não fala muito sobre ele, apenas que ele estava ali sofrendo, né? A palavra de Deus diz ele paralítico em terrível sofrimento. Não sabemos quem era esse servo, como ele era, mas algumas coisas nós podemos supor a respeito dele, que provavelmente ele era um bom homem, que ali ele, entre os outros 99, ele despertou o interesse do seu senhor, né, do centurião, em vê-lo curado. Então, ele foi alvo da intercessão e da ação daquele homem, daquele centurião. Então, este servo, mesmo ali doente, acamado, aquele centurião olhou para ele e lembrou-se dele. Provavelmente era um homem bom, um bom servo, que estava ali, que se dedicava ao seu trabalho, à sua missão, e agora, nesse momento de ajuda, ele pôde receber ajuda. Quantas pessoas, a Bíblia até narra o fato de um rei que no momento da sua morte, ele não deixou saudades, porque provavelmente ali
foi um rei muito mau, é o que a Bíblia diz. Governou, não foi um bom governante e foi sem deixar saudade. E esse servo ali, pelo contrário, ali doente, e o seu centurião lembrou-se dele e quis vê-lo curado. Isso também ensina para nós que, enquanto servos, que todos nós somos, nós devemos agir com temor, com respeito, com obediência aos nossos senhores, às autoridades, para que, num momento de necessidade, possam se lembrar de nós e possam nos acolher, possam se compadecer de nós e intercederem por nós, e não só intercederem, mas também buscarem ajuda, agirem e se moverem ao nosso favor. Isso mostra também que nós não somos independentes e nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos extremamente limitados e carecemos da ajuda e do apoio das pessoas próximas de nós, né? No momento nós podemos estar bem e no outro podemos precisar de ajuda. E depois nós temos aqui Jesus Cristo, Deus Emanuel. Quando nós falamos, e a palavra de Deus refere-se a Jesus como Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus presente ali em cada situação. Mostra para nós o desejo de Deus em se relacionar com a humanidade, em restaurar esse relacionamento que foi rompido pelo pecado lá no Éden. E Deus, então, na pessoa de Jesus, quer se relacionar conosco. É o Deus compassivo, é o Deus justo e o Deus bom, bondoso, que está conosco. Então, Jesus decidiu curá-lo. Veja que a palavra de Deus, quando aquela situação é exposta para Jesus, ele então toma uma decisão. Eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. E Jesus então valorizou a fé daquele homem, embora não fosse um judeu, provavelmente um romano, né? Ali que tinha aquele exército sob o seu comando, mas Jesus valorizou a fé daquele homem. Jesus não olhou para quem ele era, mas olhou para a sua fé. E então Jesus decide curar aquele homem. E como nós vemos aqui no final, Jesus ele sai um pouco depois de valorizar a fé daquele homem a respeito dessa necessidade que ele tinha e expor isso para as pessoas. Jesus sai um pouco do campo físico, da cura física, e apresenta ali um princípio espiritual. Ele diz então que muitos não-judeus serão salvos pela graça redentora de Deus. Aqui há uma dupla profecia: a admissão dos gentios em igualdade com os judeus na igreja, e também a salvação final, quando fala que eles estarão no reino dos céus. E aqui também há a exclusão e a reprovação de muitos judeus por não crerem no Filho de Deus. Eles receberiam a herança pelo seu nascimento, essa herança natural por serem judeus, mas agora essa herança é substituída pela herança pela fé. A palavra de Deus diz que pela fé nós seremos salvos. Então Jesus aqui ele sai um pouco do campo físico da cura física e apresenta um princípio espiritual, que é o alvo de Deus, o alvo maior, o propósito maior, para além da cura física, a salvação do espírito. Então, aqui nós podemos perceber este propósito maior de Deus. Embora
a cura do corpo, Ele quer curar a alma. Ele quer salvar-nos espiritualmente, porque nós estamos destinados ao inferno. E Ele veio então para nos remir, para trazer a redenção para nós. Bom, nós podemos aprender muito com esse centurião, com o servo, com Jesus. E concluindo esse estudo, falando sobre a fé desse homem diante de uma doença e pensando nesse contexto que nós estamos vivendo, de muitas doenças, mortes, né, o luto, a perda, o que fica para nós? O que fica para nós? A fé deste homem e também o poder de Deus em relação a tudo isso. E, acima disso, a soberania de Deus. E a nossa resposta em relação àquilo que nos acontece, aquilo que nos acomete. E eu quero então concluir esse estudo com alguns versículos. Porque talvez você também esteja sofrendo e sentindo o peso das enfermidades, das doenças, quer sejam no seu próprio corpo ou em algum familiar, alguma pessoa próxima a você. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela traz refrigério para a nossa alma e traz também a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós vamos terminar lendo alguns textos. Eu nem farei comentários sobre esse texto, estes textos. Nós apenas vamos lê-los. Vamos ler e meditar nesses textos, o que eles querem nos trazer nesse momento, nesse contexto em que nós estamos passando. Então, eu vou convidar você a ler estes textos e meditar durante essa semana, durante os dias, nestes textos da Palavra de Deus. O primeiro que nós vamos ler está em Romanos 8, 28. E antes de ler, gostaria apenas de fazer um breve comentário. Eu estive em alguns anos atrás num congresso de mulheres. Algumas das irmãs talvez que estejam nos acompanhando também estiveram presentes. E eu me lembro da irmã Maritza dando o seu testemunho a respeito do seu esposo, Gerson. Ele teve um tumor no cérebro e foram dias assim terrivelmente maravilhosos, né, que eles passaram. E ela comentou que ela tinha, por um lado, irmãos dizendo, não, Deus vai curar. E por outro lado, irmãos dizendo, não, que o Senhor o leve para que ele pare de sofrer. E ela se via ali no meio daqueles dois grupos, daqueles dois pensamentos legítimos e naturais, né, nossos. E então o Senhor Deus disse a ela, Maritza, que aconteça na vida dele o que me render maior glória. O que me render maior glória. Particularmente dizendo, eu também sofro de uma doença que resulta também na infertilidade e tenho orado continuamente a esse respeito e a cada dia eu vejo Deus tratando algumas coisas, algumas questões a esse respeito, inclusive com esse estudo de hoje, né? É muito bom, é uma responsabilidade grande ter que ministrar estudos, né, da palavra de Deus, mas por outro lado é um grande privilégio, uma grande bênção, porque Deus fala com a gente primeiro, né? E Ele tem falado muito a esse respeito, né? Que aconteça na sua vida aquilo que vai me trazer maior glória. E é nisso que eu tenho descansado e crido e esperado no Senhor, orando continuamente. Então eu quero concluir esse estudo com você, meu irmão, minha irmã, lendo estes textos da Palavra de Deus. Vamos lá, Romanos 8, 28. É bem provável que você saiba de cor, mas é sempre bom ler. Romanos, capítulo 8,
versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos agora para Efésios, capítulo 1, versículos 11. Versículo 11. Vamos ver qual é esse propósito. Efésios 1, 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Vamos voltar em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva: Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. E por fim, Isaías 57, versículos 1 e 2. Isaías 57, 1 e 2. E assim vamos concluir o estudo de hoje. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, quer vivamos, quer morramos, tudo é para o Senhor. Deus abençoe a sua vida.